Olá, pessoal. Eu sou a Aline Lara Cavalcante Oliva, estou como coordenadora da Vigilância Epidemiológica e Imunização do município de Montes Claros e hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre a vigilância das doenças e os agravos transmissíveis e as hemovigilâncias. Vamos lá. Dentro da vigilância em saúde, existem vários eixos de atuação da vigilância. A gente tem a vigilância ambiental, a vigilância epidemiológica e imunização, a vigilância sanitária e a vigilância da saúde do trabalhador. Todos esses componentes fazem parte da vigilância em saúde e nós atuamos no nosso município de Montes Claros. Então, a vigilância epidemiológica, ela compreende um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento sobre a detecção e prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes sobre doenças e agravos transmissíveis à saúde individual e coletiva, e também quanto aos seus fatores de risco, bem como a elaboração de estudos e normas para as ações de promoção e prevenção das doenças e agravos que estão sob a vigilância epidemiológica. Então, a legislação que define a vigilância epidemiológica, ela é de 17 de fevereiro de 2016. E ao longo desses anos, ela sofreu algumas alterações e a inclusão de alguns agravos, como, por exemplo, a Covid-19. A que hoje está em vigor é a resolução da SEGE Minas Gerais, número 8.846, de junho de 2023, ou seja, ela é bem recente. Ela aprova a atualização das doenças e agravos de eventos de saúde pública e interesse estadual à lista nacional de doenças de notificação compulsória e dá outras providências. Então, uma doença que foi incluída foi a monkeypox, que é conhecida como a varíola dos macacos. Ela foi incluída recentemente na nossa lista de notificações de doenças compulsórias. E o guia que nos dá embasamento para a construção de normas técnicas, para a tomada de decisões, é o Guia de Vigilância em Saúde. Ele está na 5ª edição revisada e atualizada atualmente. Nós temos alguns sistemas que a gente alimenta e depois a gente consegue extrair dados para a construção dessas notas técnicas, para a tomada de decisão e principalmente para a gente avaliar o nosso cenário epidemiológico. Um desses sistemas é o SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Então, ele é alimentado pela notificação e também pela investigação dos casos de doença. Nele, eu consigo atualizar um dado de acordo com a demanda dessa notificação. Então, sempre que tem um resultado ou uma mudança do cenário, eu consigo entrar e editar essa ficha. Nele consta a lista nacional das doenças de notificação compulsória. Então, ele é um importante instrumento que auxilia o planejamento da saúde, auxilia a definir as prioridades de intervenção, além de permitir que ele seja avaliado o impacto dessas intervenções. A vigilância epidemiológica das doenças de agravo transmissíveis tem como objetivo coordenar as doenças e os agravos transmissíveis de notificação compulsória, além dos riscos existentes ou dos potenciais riscos que possam vir a surgir. Então, nós temos uma diferença entre doenças e agravos. Então, a doença é a enfermidade ou estado clínico que represente ou possa representar dano significativo para o ser humano. O agravo é qualquer dano à integridade física, mental do indivíduo. E aí nós temos uma lista. Atualmente, existem 76 agravos nessa lista de notificação. E ela é feita na situação em que a norma legal obriga os profissionais de saúde e pessoas da comunidade em geral a comunicar à autoridade epidemiológica e sanitária sobre a ocorrência de uma doença ou agravo que estão sob a vigilância epidemiológica. Qualquer profissional da saúde, seja ele do nível técnico, do nível médio, laboratórios, clínicas particulares, precisam realizar a notificação sempre que houver suspeita de uma determinada doença que esteja na lista de notificações. Nós temos, então, as notificações compulsórias imediatas, que elas devem ser feitas em até 24 horas, pois a gente precisa de uma tomada de decisão mais urgente, como o sarampo, por exemplo, que é necessário fazer todo o bloqueio vacinal de quem foi exposto ali próximo ao contato suspeito. E a gente tem as fichas de notificações compulsórias semanais. Essas podem ser feitas em até 7 dias
da ocorrência. A notificação compulsória negativa, ela também é muito importante de se fazer. Então, sempre que a gente passa ali naquela unidade sem realizar nenhuma notificação, a gente precisa comunicar que não houve casos suspeitos das doenças, porque senão a unidade ela fica como silenciosa, ou o hospital, ou a clínica, o estabelecimento de saúde que for. Então, essa comunicação ela deve ser feita semanalmente, ela é realizada pelos estabelecimentos de saúde à vigilância epidemiológica. Então, a gente fala que quando não há nenhum caso suspeito naquela semana, é uma semana de notificações negativas, ou seja, não houveram notificações. Se eu não comunico isso para a vigilância epidemiológica, a unidade fica como silenciosa. Eu não sei se não houve notificações ou se as notificações não foram enviadas. Por isso que a gente precisa enviar semanalmente ou as notificações realizadas ou a informação de que a unidade está negativa para notificações. Nós temos as 58 fichas de notificação. Alguns agravos a gente só notifica quando a gente já tem o diagnóstico e outros a gente notifica já no ato da suspeita. E aí a gente tem os métodos, processos de campo de gerenciamento. Então, a vigilância epidemiológica, ela realiza a prevenção, identificação e investigação de algum agravo ou algum evento de saúde pública emergencial. Monitora e realiza o diagnóstico, vai lançar no sistema a cura ou o descarte dessa doença, e aí, através desses dados, a gente consegue definir o perfil clínico epidemiológico desta notificação ou deste agravo. E qual é o itinerário dos dados epidemiológicos? Então, a gente tem a notificação do DAESP, que é um departamento aéreo do estado de São Paulo, que capta todas essas notificações, todos esses casos suspeitos, que monitoram as redes sociais em busca de algum dado que possa vir a comprometer a uma emergência de saúde pública. Esses dados são lançados na vigilância epidemiológica, que realiza todo o rastreio, o monitoramento e dissemina essas informações para onde devem ir. A Superintendência Regional de Saúde recebe esses dados em tabulação, envia para a Secretaria de Estado de Saúde e aí a gente envia para o Ministério da Saúde. Então, quem deve notificar? A notificação compulsória ela é obrigatória para médico e outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao paciente em conformidade com o artigo 8 da Lei 6.259, de outubro de 75. Então, pode haver punição para aqueles profissionais que atendem, suspeitam de uma determinada doença e não notificam, inclusive punições judiciais. A comunicação da doença e agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória pode ser realizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles tenham conhecimento. Ou seja, aquelas pessoas que fazem, por exemplo, o autoteste da Covid, dá positivo, eles precisam comunicar para uma autoridade epidemiológica ou procurar uma unidade de saúde para ser notificado. As autoridades de saúde garantirão o sigilo das informações pessoais integrantes da notificação compulsória que estejam sob suas responsabilidades. Por isso que muitas vezes em que querem fazer estudos ou publicarem artigos sobre um dado agravo, a gente não pode disponibilizar quais são os pacientes. Geralmente a gente disponibiliza a quantidade de pessoas que tiveram esse agravo, faixa etária, tempo de cura, o tratamento, mas informações daquela pessoa notificada a gente não pode divulgar. Além disso, dentro da vigilância epidemiológica, nós temos o Programa Nacional de Imunização, que é o PNI, que neste ano de 2023 completa 50 anos da sua existência. E este ano, para comemorar esses 50 anos, nós estamos com um movimento nacional pela vacinação. Vacina é vida e vacina é para todos. Então, as ações de vigilância epidemiológica e imunização estão integradas dentro deste bloco da vigilância. Então, qual é o nosso intuito, né? Controlar e eliminar ou erradicar as doenças imunopreveníveis. Planejar, acompanhar e normatizar as técnicas de imunização. Instituir, desenvolver e implementar, capacitar e coordenar todas essas ações. Cooperação técnica intra e interinstitucional para a vigilância.
e elaborar e divulgar os informes epidemiológicos e notas técnicas para a população. A vigilância das infecções preveníveis, então a gente tem ali, por exemplo, o sarampo. É uma doença imunoprevenível, a gente tem vacina para o sarampo. E aí, quando a gente não faz essa vacinação, quando as nossas metas não são atingidas, a nossa população ela corre risco de reintroduzir, infelizmente, na população essa doença. Então, a gente precisa fazer a detecção precoce, o isolamento, a gente faz também todo o bloqueio vacinal, monitora o caso suspeito e todos aqueles casos de contato, realiza o diagnóstico e dá a alta ou o tratamento. Temos também dentro da vigilância epidemiológica a vigilância das hemovigilâncias. A hemovigilância é um conjunto de procedimentos de vigilância que abrange todo o ciclo do sangue, com o objetivo de obter e disponibilizar informações sobre eventos adversos ocorridos nas diferentes etapas, a fim de prevenir o aparecimento ou a recorrência, melhorar a qualidade dos processos e produtos e aumentar a segurança de quem está doando sangue e também de quem vai receber. Então, esse eixo ele é atuante com a vigilância sanitária, é uma parceria entre a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária. E quem são os hemovigilantes epidemiológicos? Então, são os hospitais, os laboratórios particulares, os laboratórios municipais, a atenção primária à saúde, toda essa rede que atende o paciente. Então, é importante a gente destacar a relevância do processo de busca ativa no nosso território, para a gente identificar os casos suspeitos para determinada doença, em questão, por exemplo, sífilis, hepatite, os HIVs, uma vez que é considerado uma atribuição de todos os profissionais da saúde e das equipes de saúde da família na Política Nacional da Atenção Básica. Por isso, a gente descentralizou os testes rápidos para as unidades de saúde, a fim de a gente realizar esse diagnóstico mais precocemente e também de levar o teste mais próximo da população. Então, destacamos que os processos de busca ativa em doadores suspeitos ocorrerão sob o respaldo legal e autorização pelo próprio doador, uma vez que o mesmo, antes do processo de doação, assina um termo de consentimento pós-informado, né? Então, a pessoa vai doar sangue e ele assina esse termo de que o sangue dele passará por essa análise. Os doadores suspeitos identificados deverão ser orientados a procurar o serviço de atenção especializada, que é o SAI ampliado, hoje localizado lá na Policlínica do Alto São João, ou na Unidade de Saúde da Família, que é o PSF da sua área de abrangência, para a realização dos exames necessários para a gente confirmar ou descartar essa doença. Então, sempre que se faz um exame que dá positivo para uma determinada doença, a gente vai investigar e realizar os outros exames para concluir este caso. Os profissionais envolvidos no processo de busca ativa de doadores suspeitos deverão, após a realização dos exames, nos casos positivos, atentar para o registro da notificação no sistema de notificação de agravos de doença compulsória, ou seja, vocês preenchem a notificação e nós lançamos ela no sistema, bem como encaminhar para o SAI ampliado para dar continuidade e acompanhamento neste tratamento. Então, as doenças de hemovigilância são doença de Chagas, hepatite B e C, AIDS, sífilis e HTLV. Então, como que é feita essa retrovigilância? As doenças e agravos de notificação compulsória que compõem a hemovigilância, nós captamos muito também nos hemocentros regionais. As pessoas vão lá para doar sangue e a gente acaba realizando o diagnóstico. Esses hemocentros enviam os relatórios para a Secretaria de Estado de Saúde. A Secretaria de Estado envia para a Superintendência, que dispara para as vigilâncias epidemiológicas para a gente realizar a investigação. Por isso que algumas vezes a equipe da vigilância se desloca até a casa do paciente, perguntando se ele teve acesso a esse exame, oferecendo outros exames e também acompanhamento na nossa rede. Então, o monitoramento de envio solicitado. Existe um prazo para que esses serviços encaminhem esses resultados e para que a gente dê a devolutiva. Então, o Hemominas envia até o 5º dia útil de cada mês, periodicamente envia esses resultados. A Superintendência Regional, 10 dias após o recebimento, eles têm este prazo para poder disparar esses resultados. E a Secretaria Municipal de Saúde recebe também em 10 dias, ou seja, até o 5º dia o Hemominas
envia para as secretarias estaduais e as secretarias estaduais têm 10 dias para poder distribuir para as regionais e as regionais para os municípios. Após o município receber este resultado, nós temos 90 dias para poder dar uma devolutiva e acompanhamento deste paciente. E aí a Secretaria Regional de Saúde tem um prazo de 20 dias para comunicar para o Estado o que aconteceu com este paciente. Então, eles enviam e também devolvem. A atuação da epidemiologia nas hemovigilâncias, a gente interpreta os exames realizados e dá os encaminhamentos e a gente realiza a busca ativa positiva ou indeterminada e informa para a Superintendência Regional de Saúde o que aconteceu com este paciente, qual foi o segmento que foi tomado. Então, quem pode ser doador? Aquelas pessoas que têm de 16 a 69 anos, lembrando que os menores de 18 anos devem apresentar um consentimento formal do responsável legal. Pessoas com idade entre 60 e 69 anos só poderão doar sangue se já o tiverem feito antes dos 60 anos. Apresentar documento de identificação com foto emitido pelo órgão oficial, a carteira de identidade, ou a carteira de trabalho, passaporte ou carteira nacional de habilitação. Pesar no mínimo 50 quilos, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas e estar alimentado. Evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação de sangue e, caso seja após o almoço, deverá aguardar 2 horas para realizar a doação. Pensando em facilitar a disseminação das informações, nós criamos um Padlet da Vigilância Epidemiológica e nele contém todos os agravos de notificação, artigos, normas técnicas, fluxos, fichas de notificações, manuais e guias. Segue o QR Code desse Padlet para poder facilitar o acesso de todos vocês. E aqui estão os nossos canais de comunicação. Lembrando que o nosso WhatsApp ele funciona 24 horas por dia e 7 dias na semana. Então, em casos de atendimento na rede, durante o final de semana que houver necessidade de algum bloqueio ou de alguma intervenção dentro das 24 horas, pode chamar no nosso WhatsApp que a gente irá fazer a intervenção. Essas foram as referências utilizadas para essa apresentação. Eu contribuo para tornar real o SUS ideal e conto com vocês nesta parceria.